Viapiana. Bom, a Viapiana está lá em Flores da Cunha, também pertinho de Caxias. Tá? É uma vinícola moderna que impressiona muito. Né? Eles produzem talvez dois dos nossos vinhos favoritos aqui, um Nebbiolo e um vinho laranja. Inclusive esse Nebbiolo, a gente já fez uma degustação às cegas, que a gente publicou um vídeo no canal, onde ela estava lá junto com o Barolo, com o Nebbiolo do Lang. E todo mundo pensou que o Barolo fosse o que na realidade é o Nebbiolo. Então, não, esse vinho aqui é o Barolo. Era o Nebbiolo da Valpiana. Né? Então a Valpiana arrasa na produção desses vinhos. Né? A gente foi recebido pela Débora Viapiana, que conduziu, acho que a melhor visita que a gente teve lá. Né? Foi super interessante, gente. Ela abriu, por exemplo, esses dois vinhos que são os nossos favoritos aqui, né? O Nebbiolo e o laranja. Ela mostrou pra gente, eles no início, logo após a fermentação, já começando o estágio em barrica de carvalho, mostrou depois dele já de uma outra safra que já está no final do estágio de carvalho e uma outra safra que já está engarrafada há mais tempo. É muito legal ver essa diferença. Sim, é inacreditável que o vinho laranja é um vinho feito de uvas brancas. A diferença é que ele fermenta com as cascas, assim como o tinto, porque normalmente o branco não fermenta com as cascas. Esse vinho laranja deles, o que estava começando o estágio em madeira, que tinha terminado há pouco a fermentação, tinha um tanino que eu nunca imaginei que um vinho branco pudesse ter tanto tanino assim, gente. E aí vai vendo, e depois os aromas, conforme esses estágios vão passando, né, vai evoluindo o vinho, o desenvolvimento aromático que tem é um absurdo. Então, assim, foi muito interessante isso, né? A gente conversou lá, fiquei bastante tempo lá com a Débora, com o Elmar Viapiana, que é o pai dela. O Elmar foi um dos responsáveis pela criação da IP de Altos Montes, ele trabalhou muito nisso, então ele fala aqui com a gente, explicando esse processo, né? E a Débora vai explicar pra gente a razão desse sucesso deles e uma coisa que é super interessante, eles têm uma expertise em descobrir vinhedos de terceiros, ir lá contratar, pegar uvas de grande qualidade, até eu falo que são terroir hunters, né? Que é um conceito que tem aí, ela até fala sobre essa competência que eles têm para fazer isso, para a gente entender um pouquinho melhor, né? Então não percam, essa entrevista está sensacional. Bom, estamos aqui com a Débora Viapiana, é um prazer, Débora, te entrevistar, eu te agradeço muito por nos receber aqui, para contar um pouquinho da sua história, da história da Viapiana para a gente. Bom, então eu agradeço a visita, uma oportunidade incrível para a gente fazer parte desse vídeo agora pessoalmente, né, que já fizemos através dos vinhos. Então, contando um pouquinho da nossa história, Viapiana é o sobrenome da nossa família. A gente produz uvas e vinhos aqui na região desde a vinda dos imigrantes. Foi meu tataravô quem veio em 1877. Então, ele já começou com o plantio de algumas uvas, já começou com a elaboração de vinhos, na época no porão da casa deles, que era um vinho mais para consumo da família, até porque nessa fase inicial de imigração, as famílias que vieram para cá foram todas as mais pobres. Então, ninguém tinha dinheiro para comprar vinho de outras famílias. Cada propriedade produzia o que era necessário para alimentação, para sobrevivência, e não existia muito comércio. Então, esse vinho era para abastecer a família. Mas com o passar do tempo, o meu tataravô começou a ficar conhecido entre os vizinhos, dos lotes vizinhos, como tendo um vinho melhor, um vinho bom. E aí foi virando o vinho do Viapiana, e isso aconteceu com outras famílias também, por isso que a maioria das vinícolas seguem com o nome da família, como sendo o nome da vinícola, porque ficava o vinho do Viapiana, o vinho do Fabião, o vinho do Mioranza, o vinho do Panisson, e os sobrenomes acabaram ficando. Foi mudando um pouquinho para nossa família esse cenário de ser produção para consumo de algo comercial, porque na época a divisa das nossas terras, que são essas mesmas de hoje, ficava exatamente na estrada que ligava Caxias do Sul a Vacaria, que já era uma das cidades mais desenvolvidas nessa época. Então esse trajeto, que hoje demora 1 hora de carro, na época era feito de cavalo, de carroça, e os viajantes acabavam passando pela frente da propriedade da família, parando por aqui, que é o meio do caminho, e aí começou a se desenvolver uma micro-regiãozinha nesse interior, chamada Travessão Alfredo Chaves, que hoje existe inclusive um roteiro turístico dessa região, que foi ficando um pouco mais empreendedora em função dessa estrada. Então foram aparecendo estalagens, armazéns, os produtores começaram a entregar um pouco de produto para esses viajantes, então no nosso caso o vinho, que faziam vendas em Caxias e Vacaria e depois voltavam com o dinheiro ou com o escambo, normalmente era feito nessa época. Então ali foi surgindo algo mais voltado ao sustento das famílias, mas continuou no porão da casa, até que em 1986, 2 netos desse senhor, com um filho de cada um deles, então a gente está falando da geração do meu avô, do meu pai, do irmão do meu avô, com o filho dele. Então quem fundou a vinícola foram estes 4, que foram 2 irmãos e 2 filhos, primos entre eles. Quando foi isso? Em 86. Por isso existe aquela nossa linha Grand Premium Via, de Viapiana, 1986. Então em 86 a vinícola surgiu com foco em produção de volume, porque o meu avô era caminhoneiro, por muito tempo ele vendeu vinhos a granel na região sudeste, nordeste. Então a gente começou a vinícola com foco em atender esses compradores.
Então a gente fazia muito volume, a maioria dos vinhos vendidos só a granel, a gente demorou alguns anos para começar a engarrafar, ainda assim só vinhos de mesa. A gente fazia nessa época em torno de 1,5 milhão de litros por ano. E aí, em 99, nos surgiu a oportunidade de comprar um Cabernet Sauvignon, uma uva, de um parceiro. E a gente resolveu comprar para vinificar, para ver o que acontecia, se a gente gostava. Era a época que o mercado começou a pedir por Cabernet Sauvignon, porque foi mais ou menos a época da entrada dos chilenos. Então fizemos nosso primeiro vinho fino, que não foi algo muito legal. Por quê? Porque na época existia muito pouco vinhedo de uva fina. Então, os produtores que tinham uva fina acabavam vendendo para a vinícola que pagava mais. E aí, quando fechava o preço, colhia rápido antes que esse produtor decidisse entregar para outra vinícola. Então, o resultado era uma uva que não era plenamente madura, e aí vinham aqueles Cabernet Sauvignons com acidez muito alta, com pimentão verde bem pronunciado, porque não eram uvas no plano da maturação. Sim. E o nosso Cabernet Sauvignon foi assim, foi um Cabernet muito duro, demorou muito tempo para ficar algo mais palatável, o pimentão verde bem pronunciado. Então começou com o Cabernet Sauvignon. Começamos com o Cabernet Sauvignon, bem desses da década de 90, bem difícil de tomar. O que foi bom para nós, porque a gente viu que se a gente quisesse focar em vinho fino, a gente tinha muito para aprender, muito para melhorar. E aí a gente começou, principalmente depois desse ano, com implantação de vinhedos próprios, com uvas finas. Em 2004, 2005 fizemos de novo o Cabernet Sauvignon, dessa vez já com bem mais conhecimento do ponto de colheita, da vinificação, que a gente já tinha viajado, estudado, conversado com outros enólogos. Então fizemos 2 cabernets que começaram a ser bastante premiados. E a gente viu que a gente podia fazer qualidade. E era isso que a gente queria fazer, era o que estava brilhando no nosso olho. E nós começamos a ir atrás, então, ano a ano, de fazer testes com variedades diferentes, processos diferentes, barrica de carvalho. E aí começamos a focar em cima disso. Então, por muitos anos, o vinho de mesa continuou pagando a conta dessa brincadeira toda, porque é uma vinícola que surgiu e se sustenta de recursos próprios, enquanto a gente ia aprimorando os nossos conhecimentos nas uvas finas. Foram em torno de 15 anos de transição. 2017 foi o último ano que a gente produziu vinho de mesa, de 18 em diante só vinhos finos. Hoje a gente tem uma produção aproximadamente de 100 mil litros por ano, que dá umas 120 mil garrafas, em volume 7% do que a gente já fez na época do volume, sim, mas totalmente concentrado em qualidade, em diferenciação, em produtos que a gente tem orgulho de colocar nossa marca. Então... E essa mudança de quantidade para qualidade foi difícil? Foi alguma coisa estressante? Como Fácil foi? Nunca é, mas ela foi muito bem fundamentada e esses 15 anos foram justamente para que fosse uma mudança bastante sustentável. Então a gente em nenhum momento teve nenhum passo muito arriscado, muito perigoso para a vinícola. Foi sendo muito aos poucos, a gente foi tirando a nossa marca dos vinhos de mesa, colocando uma outra marca para começar a desvincular. Fomos trabalhando nos vinhos finos enquanto os de mesa iam se vendendo por conta com os compradores antigos. Até que em 2018, que foi a virada da chave, foi quando a gente comprou uma desengaçadeira que trabalha só por vibração. E aí o Elton, que é um dos sócios e que é o enólogo, disse: agora chega, é a hora de cortar os vinhos de mesa, agora vamos caminhar com vinhos finos. Então foi sendo aos pouquinhos, foi dando um tempo também para a gente se adaptar, foi dando um tempo para a mudança cultural que precisa acontecer junto, porque o meu avô e o irmão dele ainda estavam aqui nessa época trabalhando conosco diariamente, então eles também tinham aquele sentimento de vender tanques, pipas de madeira que foram eles que trouxeram. Então tem toda uma questão emocional também que vai mexendo, mas foi tranquilo. E a criação da IP, isso teve algum reflexo assim, perceptível? Sim, como foi isso? Foi, os estudos para a criação da IP começaram em 2012. Inclusive, meu pai foi uma das pessoas que encabeçou esse projeto na época, principalmente ele e o Antônio Mioranza, da Vinícola Mioranza aqui pertinho, que foram quem fizeram as reuniões com o Embrapa, fizeram todo o estudo da região, ajudaram na implantação das estações meteorológicas para conhecer clima, solo, índice pluviométrico, enfim, tudo que diz respeito. E aí, 2012 veio a indicação e a gente optou, porque na época eram poucas vinícolas que tinham vinhos possíveis de serem identificados como selo, ou por os vinhedos não serem aqui dentro, ou por sistema de condução. Então eram só uma ou duas vinícolas. E a gente optou como região na época por não colocar selo nos vinhos, até que a região tivesse um pouco mais de força, que mais vinícolas estivessem preparadas para isso, e para que a gente já conhecesse um pouquinho melhor também as variedades, porque 2012 era tudo muito recente. A gente trabalhava com vinhos finos na região há 10 anos. E aí, a gente está em 2023, 2021, se não me engano, foi o ano que os primeiros vinhos com selo foram ao mercado. Foi o momento que a gente disse: agora a gente sabe o que a gente está fazendo, agora a região como um todo entende o que a região tem de especial, e aí começaram a surgir os primeiros vinhos com selo. Muito bom. Então foi legal porque a gente pegou duas fases, pegou a fase do meu pai na época dos estudos e pegou agora essa fase da vinícola já toda reestruturada para o lançamento dos vinhos. Bem, estamos aqui agora na sala de fermentação, vejam aí os tanques que tem aqui. E, Débora, o que tu aprontou pra gente aqui? Júlia, separei pra gente um vinho base de espumante 100% Pinot Noir, que é um vinho base que já está super incrível desde agora, em que ele está bem no início do processo. Ele foi feito só com uvas de dentro da nossa região, aqui dos Altos Montes, então ele vai receber o selo da indicação de procedência, com lançamento sem previsão,
porque saindo daqui do tanque ele vai para a barrica de carvalho, fica algum tempo, depois vai ficar com leveduras bastante tempo pelo potencial que ele tem. Então esse fumante vai ser lançado pela primeira vez, ainda não sabemos muito bem em qual linha, mas o que a gente tem de certeza é que ele vai com o selo de identificação de Então vai procedência. ser um Blanc de Noir IP Altos Montes. Exatamente. Acidez bem presente, o que é característico de vinho base, que é o que vai dar o frescor para o fumante depois. Mesmo antes do contato com leveduras, ele já tem um certo volume de boca. Depois com a levedura, então, ele aporta bem mais cremosidade. A barrica também deve passar um toquezinho de taninos para ele, que vai deixar ele ainda mais aveludado. Tem ideia quanto tempo de barrica vai ficar? Não, do que a gente usa na linha vai Premium, testar. vamos testar. A linha Premium atualmente que tem 2 assinaturas passa 6 meses em barrica. Então eu acredito que vai ser no mínimo isso. Mas como é um produto que vai ser feito a primeira vez, a gente vai colocar e vai avaliando e vendo o que o tempo faz com ele. Maravilha. Vai ter sucesso com certeza. Eu acho que sim. Então esse é o próximo laranja. Já é um laranja agora, porque já fermentou com as cascas, segue com as cascas inclusive. Deve ficar aqui mais uns 6 meses nesse contato, para que vá continuando essa extração dos taninos e vá mudando a complexidade do vinho. Ele é um vinho que é muito diferente nessa fase do que na fase final, dele já engarrafado. Já dá pra gente notar que saindo do tanque a coloração dele bem mais dourada já do que um vinho branco convencional. Mas esse aqui é um vinho que a gente já apareceu nos nossos vídeos, já foi recomendado. Esse vinho laranja que a gente adora. Ele, depois de finalizado, ainda vai ter passado por barrica, 1 ano. Então aqui a gente tá bem na fase inicial. Ele tá com mais ou menos nem 1 mês de contato com as cascas ainda. Tem mais uns 5 meses pela frente, depois mais 1 ano de barrica. Mas aqui é onde ele nasce, pra gente conhecer ele desde o início. Então, pós-fermentação ele fica uns 5 meses ainda. 5, 6 meses com as cascas. Nossa, ainda muita mais. estrutura. Muito bom. Bastante, né? É totalmente diferente do que provar um vinho branco que não tenha fermentado com as cascas. Que tanino. Curioso, né? Muito curioso. E essa acidez toda é o que nos garante que dá pra deixar com cascas, dá pra deixar em levedura, que ele não vai ficar pesado. Ele vai te manter fresco. Bom, então aqui eu estou com o Elmar Viapiana, e ele vai nos falar um pouquinho agora sobre como foi esse processo de criação da IP Altos Montes aqui. Bom, a IP, na realidade, ela é bem trabalhosa, assim, em termos de formatar todo o processo. Começando pelo solo, então coletando solos em diversas partes da área delimitada, fazendo análise, vendo quais os solos predominantes da região, e depois também as altitudes, cada tipo patamares, né, altitudes então abaixo de 550 aqui a gente não entra na IP, é de 550 metros para cima. O ponto mais alto da região aqui é 852, se não me engano, que é um morro aqui quase. Então tem uma limitação de altitude, né, para entrar na IP, de solo também? Como que estou levantando o solo? De solo também, para saber o tipo de solo predominante da região. Mas tem tipo algum solo que não entra? Não. Não, mas é que aí nesse tipo de solo, então é melhor para tal variedade, Então se exclui ali já tentativas e erros, digo, né? Então ali sabe que naquele tipo de solo é melhor a tal videira, então a gente muda. Mas se bem que o solo aqui é quase todo ele da mesma formação, né? Que é um basalto em decomposição. E compensou esse trabalhão todo aí? Com certeza. Acabei conhecendo todo o entorno do partes do município que eu não conhecia, do interior, que foi mapeado, foi via satélite, depois então teve regiões que ficavam meio dúvidas, então eles foram em loco para marcar os pontos mesmo, né? Então foi bem interessante, porque até eu mesmo fiquei conhecendo mais coisa dentro do município, né, que eu não conhecia. Legal. Bem bacana. Bom, obrigado pela explicação, Elmar. Tudo bom. Bom, estamos aqui para uma degustação agora mais do que especial. Débora, conta aí pra gente o que a gente vai beber aqui. Agora a gente criou aqui rapidamente, meio fora do nosso script, uma mini vertical. A gente está com 3 laranjas. Um deles a gente tirou do tanque, que a gente degustou juntos há pouco. O número 2 eu tirei agora das barricas. Então o vinho segue em estágio de barrica, que ainda não foi engarrafado, depois que for engarrafado mais pelo menos uns 6 meses antes de ser lançado. E o 3 é o vinho que está em mercado agora, quase esgotando, que é o Laranja Safra 21, que é esse que tem a garrafa de ao lado. Então, os 3 são Bromançã, vinificados com as cascas. Então, a gente vai encontrar taninos dos 3. E vai ser interessante porque a gente vai encontrar algumas semelhanças, mas bastante coisas diferentes entre eles. Então, a gente tem o 21, que está pronto, né? É temos o 22, que está em barrica, está quase pronto. Essa. E o 23, que está longe de estar pronto ainda. Está em fermentar.
muitas percepções. Então, no 1, que é o que a gente tirou direto do tanque recém-fermentado, ainda tem muita presença de acidez, muito tanino que ainda está agressivo, ainda seca a boca, ainda pega a bochecha, o que é interessante porque ele nos diz o potencial dele, mas obviamente não é um vinho para ser bebido agora. O 2, que é o que está na barrica já há quase um ano, a gente já nota bastante presença da especiaria, esse tanino já mais aveludado, mas a gente ainda nota o carvalho um pouco mais presente do que tinha da uva antes. E aí no 3, quando ele já tem um tempo de garrafa, parece que isso casa. Então volta a aparecer um pouco da fruta que o 2 estava mais encoberta, porque o carvalho se casa melhor ali nesse tempo de garrafa e fica mais sutil do que provando ele propriamente do carvalho. Mas sensacional. Eu já adorava esse vinho, agora estou apaixonado. É uma experiência legal, né? E tu, Júlio, me diz as tuas percepções. Eu gosto de vinho bastante estruturado. Assim, nem me incomoda, ele me impressiona. Né? E o 3 é o que eu estou acostumado, que é o vinho que a gente adora, que a gente recomenda, né? E conheceu o laranja, inclusive, na primeira vez que a gente fez, né? Que ele era microlotes ainda com o rótulo estilo uma etiqueta, que era 2017. Depois acho que conheceu o espumante laranja também, que a gente fez com o lote pequeno. E agora é isso. 3 laranjas que já lançamos para conhecer. A primeira vez que eu descobri vocês, o que me chamou a atenção é que tinha um vinho laranja. Ah, foi através dele. Muito legal. E aí o Nebbiolo eu conheci já depois que eu vim aqui e eu fiquei sabendo do Nebbiolo, que é outro que arrebentou. Que não comprei, inclusive, na praia. De onde? Essa uva está plantada aqui perto? Como que é? E é um parceiro que a gente já comprava algumas tintas, e aí um ano, que foi 2017, ele nos perguntou se a gente não queria ficar com uma parcela da grumância que ele tinha, porque ele sempre entregava na mesma vinícola, e naquele ano a vinícola falou que não ia receber. Que a uva estava quase madura no pé, e ele precisava destinar. E aí o Elton foi para lá para ver as tintas, e ele disse, deixa eu ver o que é essa agrumância. E aí ele chamou a atenção porque a casca é um pouco mais grossa do que as brancas em geral, e a casca já é um pouco pigmentada também, ela tem umas manchinhas mais marrons, mais amarelas escuras. E aí ele pensou em fazer um microlote para testar como um laranja. Já de cara pensou em fazer um laranja? Sim. Até porque não tinha muito volume também. Quando é uma coisa muito diferente, a gente não faz um volume muito grande. A gente faz uma micro, testa, vê o que a gente acha. Se der certo, normalmente a gente lança como microlote. E se não der certo, ou vende a granel, ou coloca no corte de algum outro. A gente tem muito costume de fazer isso. E nos surpreendeu o resultado do laranja. Na safra seguinte, a gente pegou de novo, mas pensando em fazer o teste do espumante, que a gente fez também como microlote, e não foi algo que a gente pensou em seguir em linha, em manter. Mas depois que o laranja esgotou em mercado, a procura continuou sendo tão grande que a gente, então vamos repensar. E aí nós fizemos em 2021. E como funciona? É um contrato que vocês fazem com o distribuidor? Não chega a ser um contrato formal, mas é algo que são normalmente os mesmos há muitos anos, porque são pessoas que nos dão liberdade para entrar no dinheiro, para pedir como é que a gente quer que faça a poda, o manejo. E aí, claro que depois a gente remunera adequado pelo... Mas, tipo, vocês têm o risco de esse ano eu não quero vender para vocês. Sim, Então, funciona bem esse negócio mesmo? Com nós funciona bem, porque se eles nos pedirem 50 centavos a mais do que no mercado, a gente vai pagar, porque a gente sabe que a gente consegue fazer um vinho depois que a gente justifica essa diferença de preço. Tem vinícola que não paga, então as que não pagam não consegue ter essa fidelidade. E a gente tem essa cultura já de valorizar o produto, que a gente sabe que sem a matéria-prima a gente não faz milagre depois, então para nós é tranquilo. E o Nebbiolo é um esquema parecido, assim? O Nebbiolo, uma parte é própria, uma parte a gente compra. E daí é esse mesmo esquema. A parte é própria. Uma parte é própria. A gente tem pouca coisa de vinhedos próprios. Há alguns anos, quando a gente estava numa fase de ou converter mais, porque inicialmente todos eram de mesa. Na proposta inicial da vinícola, que eram vinhedos ainda vindos de outras gerações, todos eram vinhos de mesa. Passado o tempo, alguns a gente converteu, outros continuam sendo de mesa que a gente vende para outras vinícolas. Vende a uva, então não chega nem a ter envolvimento com a vinícola, até porque os vinhedos são dos sócios e não da vinícola em si. E aí, quando começou a fase de vamos converter mais, o que a gente vai fazer, a gente acabou esbarrando naquela questão de mão de obra para vinhedos, que é dificílima na região. A mão de obra sendo própria, a gente acaba deixando a vinícola um pouco de lado, porque aí tem que focar nos vinhedos em épocas que na vinícola também é importante a presença do enólogo, do pai, de quem seja. E a gente acabou optando por fortalecer parceiros ao invés de converter novos. Então a gente está numa fase que a gente não está com muita coisa de dinheiro próprio, mas sim com bastante. O foco de vocês é contratar o produtor da uva. Focado. Então agora mudamos, né? Está aqui o nosso Gromancê laranja. E agora vamos para o famoso e grandioso Nebbiolo. Então, estamos com 3 Nebbiolos em taça. O primeiro Nebbiolo está para 2022, então está em barrica em torno de uns 11 meses, 10 meses. Número 2 está para 2021,
que já está com uns 22 meses de barrica, mais ou menos. E o terceiro é o Safra 2019, que é o que está em comercialização agora. Então a gente tem 22, 21, o 20 a gente pulou aqui porque ainda não foi lançado, mas já saiu da barrica, e o 19 é o que a gente vai provar. Então, 21 e 22 que ainda estão em processo. E 19 finalizado. Assim, a Nebbiolo, como é assim, a fruta para ela se dar bem aqui, porque tipo, ela se adaptou bem, porque ela é muito pouca gente faz. Né? Mas difícil. em compensação, vocês aqui é um sucesso, assim, é absurdo a qualidade. A Nebbiolo é difícil de cultivar porque ela tem um ciclo muito longo. Ela começa a brotar muito cedo, tanto que teve um ano que a gente perdeu toda ela, porque em uma geada que teve em setembro, ela já era compridinha assim. Tem problema de geada e tem problema de não amadurecer. Exatamente. Então, Agora, outra experiência muito interessante que a Débora nos propiciou lá foi que agora em 2023 eles compraram vinhos de novos vinhedos e eles vinificaram esse vinho, essas uvas, né? E ficaram surpresos com a qualidade que eles encontraram. Aí eles resolveram para esses vinhos, para essas uvas, né? Para o vinho feito com essas uvas, utilizar barricas de madeira de carvalho novo para fazer a malolática. E pegaram 3 barricas diferentes para testar, né? A gente provou o vinho de cada uma dessas barricas, né? Isso aí já foi um curso de pós-graduação, né, para mim. O vinho é absurdamente potente, muito tanino. Inclusive a Débora acha que tem grande chance de ele vir a se tornar o ícone da vinícola, ou seja, o primeiro vinho da Via Piana, né? E eles não decidiram ainda se vão divulgar o corte e também não revelou de onde são os vinhedos. O vinho está com 15% de álcool, é um alterofilista, mas sem dúvida com o tempo de barrica lá ele vai arredondar e vai ser mais um grande vinho da Via Piana, sem dúvida nenhuma.